Olá, gente. Meu nome é Geisimara. Eu sou professora monitora de biologia aqui do PT. E esse é a primeira videoaula de uma série de videoaulas de revisão. Aqui nós vamos revisar o que nós estudamos durante a semana. E na primeira semana aí do PT, nós estudamos botânica, que é o assunto do módulo 1 do PT. Então, botânica é a parte da biologia responsável pelo estudo das plantas. Então, nós começamos na aula definindo, classificando ou dando as principais características do que é uma planta ou do que torna ser uma planta. E eu acredito que essas 3 características vão ajudar vocês. Então, a planta ela é um ser multicelular ou pluricelular, autótrofo, fotossintetizante e eucarionte ou eucarioto. São as características daí que eu posso dizer ou citar como as principais que definiam ou que definem uma planta. Então, nosso primeiro grupo é o primeiro grupo que nós estudamos, que são o grupo mais simples de planta. Nós vamos estudar aí 4 grupos, que são as gimnospermas, angiosperma, briófitas e pteridófitas. Eu falei aqui de forma desorganizada, mas agora eu vou organizar para vocês como e por onde nós vamos começar. Primeiro grupo, o grupo mais simples eu posso dizer, são as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Primeiro grupo que a gente vai estudar são as plantas sem sementes, ok? Nós começamos com as briófitas. Eu quero que vocês vejam essa primeira imagem que vai aparecer aí para vocês e vejam as diferenças. Tentem ver as diferenças. Eu sei que talvez não sejam tão visíveis, ou talvez seja, para a galera que já estudou, que já tem um assunto aí fresco na mente, então vai ser de mais fácil compreensão. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é uma briófita. A segunda imagem que vocês estão vendo é uma espécie de pteridófita, que pertence ao grupo das pteridófitas. Nós vamos começar citando as características das briófitas. As briófitas, elas são avasculares. Elas não possuem um sistema de transporte. Ok? Deixa eu simplificar para vocês. Elas não possuem um sistema vascular. Sistema vascular específico, complexo para transporte de água, sais minerais e nutrientes. Por isso, esse é um dos fatores que os torna esses organismos ou esse grupo um grupo mais simples. Eles não possuem vasos condutores. Vasos condutores de seiva. Acredito que vocês já ouviram falar, ou já, quando estava estudando lá, no segundo ano do ensino médio, sobre os vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada. Nós não vamos usar esse termo, seiva bruta e seiva elaborada. Vamos usar o termo seiva floemática e seiva xilemática. Então, as briófitas, elas não possuem esses vasos, esses sistemas de vasos condutores. Elas fazem o transporte de célula a célula. É um transporte lento. A segunda característica das briófitas é que elas são encontradas
em ambientes úmidos. Geralmente, tá, gente? Alguns musgos que pertencem a esse grupo, eles são encontrados em alguns ambientes extremos. Mas geralmente, esse grupo, ou a maioria das espécies desse grupo, são encontrados em ambientes úmidos. Isso por quê? Porque em parte, ou no processo de reprodução desse grupo, eles precisam de água. Essa é uma parte que a gente vai estudar lá pra frente, quando a gente estiver falando de ciclo de vida e reprodução, tá? Mas eu quero que vocês entendam e compreendam que elas geralmente vivem em ambiente úmido. Por quê? Elas precisam de água no processo de reprodução. Acredito que vocês já viram um musgo. Um musgo é pequeno, a gente consegue enxergar olho nu, mas ele é extremamente pequeno. Então, gente, quero que vocês relacionem essa falta de um tecido complexo de condução, os vasos condutores, com o tamanho das briófitas. Se vocês pensarem aqui comigo um pouquinho, se eu não tenho, vamos fazer uma analogia aqui para ajudar vocês. Se eu não tenho estrutura suficiente para crescer, é melhor eu continuar ou eu ser pequeno. E essa é como o que pode explicar o tamanho das briófitas. Elas são pequenas, elas não têm uma estrutura de suporte para serem ou para crescerem. O transporte é lento, célula a célula por difusão ou osmose. Então, para eu me manter viva ou para eu me sustentar, eu preciso ser pequena. Então, elas são plantas pequeninas. Acredito que quando eu mostrar as imagens, a maioria de vocês já viram os musgos. Os musgos fazem parte desse grupo. Os musgos, as briófitas, deixa eu explicar melhor para vocês, as briófitas, elas são compostas pelas hepáticas, musgos e antoceros. 3. E o nome briófita é um nome informal, é o nome que eu uso para falar desses 3 grupos, ou dessas 3 divisões: antoceros, musgos e hepáticas, ok? Eu trouxe a imagem aqui, que é a imagem de um musgo, ou a estrutura de um musgo. E numa dessas características que vocês estão vendo aí, é que elas não possuem, as briófitas, elas não possuem folhas, caule e raízes verdadeiras. Vocês vendo essa estrutura agora, essa imagem aí, é a estrutura de um musgo. Um musgo, ele é assim, ele é formado assim. Não sei se vocês já viram a olho nu, ou é uma estrutura que nós conseguimos ver a olho nu, tá, gente? Então, a primeira coisa que vocês veem aí é o rizoide. O rizoide, ele não é uma raiz. Ele não tem a complexidade de uma raiz, não tem uma estrutura. Eles não são formados por tecidos. Geralmente são filamentos de célula células ou células individuais longas. Eles não formam um tecido. Essa estrutura é uma estrutura âncora, ela é âncora, é uma estrutura de fixação para manter ali um musgo ou uma hepática ou um antossero firme. Ele
não tem, não participa, não tem uma participação significativa no processo de transporte de nutrientes. Mas eles também têm uma característica parecida com a da raiz, tá? Que é suporte. A raiz também serve como suporte, além de absorção de nutriente e água, ela também serve aí como suporte. O segunda estrutura que nós vemos aí, o cauloide. O cauloide também é uma estrutura de sustentação. E por onde também tem as células lá que fazem o processo de transporte. O cauloide, gente, ele não pode ser classificado como caule porque ele não apresenta aquele tecido complexo que eu falei lá na frente, que é o floema e o xilema, que faz parte do sistema vascular da planta. Além do cauloide, ele também é formado por uma estrutura aí que parece uma folha e que é chamada de filóide. Filóide também não pode ser classificado como uma folha, porque ele não apresenta certas estruturas que só uma folha verdadeira, uma folha de uma planta aí, que a gente usa esse termo, uma planta superior, que pertence ao grupo das plantas superiores, ou as plantas vasculares, tem. Além disso, vocês podem ver outra estrutura aí, que é as hastes. As hastes e na ponta das hastes tem uma estrutura aí chamada de cápsula. E dentro da cápsula tem os esporos. Eu vou falar melhor dessas estruturas quando a gente estiver falando lá de reprodução. Essas primeiras estruturas de rizóide, cauloide, filóide, elas formam o gametófito. São componentes do gametófito. Já as últimas estruturas que eu falei para vocês, elas formam o esporófito. Vou falar melhor para vocês, como eu disse, disso quando eu estiver falando lá de reprodução. De início, nós estamos relembrando um pouquinho aí desses grupos, ok? Nesse quadro aí, gente, que eu fiz para vocês, temos no centro o nome briófita, que eu já expliquei lá no início dessa videoaula. Briófita, e aí tem as setinhas. As setinhas que estão indicando os musgos, as hepáticas e os antocéreos. São estes 3 filos que compõem o grupo das briófitas. Quero que vocês entendam que esses 3 filos compõem os grupos das briófitas. Ele não é um grupo monofilético. Aí eu trouxe imagens para vocês das primeiro grupo hepática, o primeiro filo hepática, segundo antocero e por último os musgos. Os musgos a gente já viu, mas as hepáticas e os antocéreos eu acho que eu pelo menos nunca vi não, gente. A olho nu, nunca vi. O musgo a gente sempre tem como olhar ali no cantinho do molhado ali da pia, ou sei lá, numa cachoeira que a gente já foi turistar, a gente já viu em alguma pedra, em alguma rocha, coberta de musgo. E musgo todo mundo aqui já viu. Que é o componente do grupo que deu nome ao grupo, né? Briófita. Briófitas vem de musgo. Então, agora que vocês conheceram, relembraram um pouquinho do que é as briófitas,
também tem uma característica que eu quero falar para vocês lá quando a gente estiver falando de reprodução. Que um dos motivos de nós encontrarmos as briófitas geralmente em ambientes úmidos é porque elas precisam de água para se reproduzir. E agora a gente vai entrar lá nesse grupo aí, nas pteridófitas, que já tem uma característica diferente das briófitas. Uma característica bem importante, uma característica que é crucial na conquista do ambiente terrestre também. A gente já tem outra característica lá que vai muito na área de reprodução, que foi o ganho do ambiente terrestre pelas briófitas. Mas a gente também tem uma característica importante nas pteridófitas que caracteriza o sucesso, ou um sucesso maior na conquista desse ambiente. As briófitas são avasculares, já as pteridófitas são conhecidas ou são definidas como plantas vasculares sem sementes. Então, gente, lembra lá no início quando eu falei dos tecidos dos sistemas de transporte de nutrientes, xilema e floema. As pteridófitas têm. E é isso que garantiu sucesso no processo de evolução. É um dos pontos que também se diferenciam das briófitas, tá? Vou fazer a mesma analogia que eu fiz lá no início. Se eu tenho uma estrutura complexa, se eu tenho um suporte para crescer, eu tenho um tecido de sustentação, porque além do transporte de nutrientes, água e produtos da fotossíntese, o xilema e o floema também dão suporte à planta. Se eu tenho uma estrutura que permite que eu cresça em tamanho, então eu vou crescer. É por isso que a gente encontra pteridófitas de 10 metros, 8 metros de altura. Já as briófitas, gente, raramente a gente vai encontrar com mais de 20 centímetros. São pequenas. Então isso já é uma característica que as diferenciam por possuir vasos condutores, um sistema de condução complexo que dá suporte. As pteridófitas podem crescer em tamanho. Outra característica que diferem os dois grupos, é que as pteridófitas possuem folha, caule e raízes verdadeiras. Eu trouxe a estrutura, vocês estão vendo essa imagem, e vocês podem ver as diferenças. Isso aí é uma samambaia. Todo mundo aqui já viu uma samambaia na casa da mãe, na casa da avó, na casa da vizinha, de um amigo, de um conhecido. É uma planta ornamental. Muita gente tem uma samambaia em casa. Então, a samambaia, ela tem essa estrutura. Ela possui raízes verdadeiras, como eu já disse. Uma raiz que tem um sistema de condução responsável pela absorção dos nutrientes do solo e da água também do solo. Possui um caule diferenciado, tá? Vocês estão lendo aí rizoma. O rizoma é um caule, gente.
Só que ele é um caule horizontal e subterrâneo. Por isso que ele recebe o nome de rizoma, horizontal e subterrâneo. Vocês estão vendo também aí as folhas? São 3 folhas que vocês estão vendo na imagem. E 2 páculos ou folhas jovens. São aquelas folhinhas que estão enroladas ainda, que elas não abriram. Os filóides, gente, ou folíolos, desculpa. Os folíolos filóides são as folhas, ou as falsas folhas que eu falei lá no início, das que compõem ou que fazem parte da estrutura morfológica das briófitas. Nós estamos falando aqui de folíolo. Folíolo nada mais é do que uma parte da folha composta. Tem uma folha e essa folha é dividida. Vamos usar esse termo para ficar de mais fácil compreensão. Dividida em várias folhinhas. A gente define isso como folha compostas. E essas folhinhas, entre aspas aí, tá, gente? São definidas como folíolo. E aí, na imagem, atrás dessas folhas, vocês podem ver esses pontinhos, que são chamadas, essas estruturas são chamadas de soros. Vou falar melhor dessas estruturas quando a gente estiver lá falando de reprodução. Quando vocês veem essa imagem, analisam e comparam com a imagem, as duas estruturas, compara a estrutura da briófita e a estrutura das pteridófitas, vocês conseguem ver as diferenças. Mas elas também têm outra característica em comum, que num processo de reprodução, na reprodução, elas também precisam de água. Isso a gente vai falar lá, como eu já disse, quando a gente vai falando de reprodução. Eu trouxe, ou vocês podem ver as imagens, visualizar aí, essas duas plantas que fazem parte do grupo das pteridófitas, que são as samambaias e as avencas. Como eu disse, samambaia, toda mãe ou vó tem. Então, é bom vocês terem essa curiosidade de ver as estruturas. Eu acho que vai ser bem difícil vocês encontrarem um musgo aí e olhar esse musgo, mas uma samambaia acho que é mais fácil. Vocês relacionarem essas estruturas, visualizarem essas estruturas, aí, ou se tiver oportunidade, se tiver uma planta, uma samambaia aí, e olhar como ela é formada, como é a estrutura de uma samambaia. Como eu disse, essa espécie aqui é arbustiva, ela não cresce tanto, mas as pteridófitas, ela é um grupo que tem sim plantas que crescem em tamanho e altura, justamente pela composição ou pelo suporte do sistema de condução ou de transporte. Essas células aí que formam um tubo, sistema realmente complexo de transporte, gente, de seiva floemática, seiva xilemática. Transporta aí da raiz, ou a raiz absorve, leva até o topo água e sais minerais. E aí o floema, esse sistema vascular, xilema, e aí vem o floema, que é responsável pelo transporte dos produtos da fotossíntese, pelo corpo da planta. Isso dá suporte para as pteridófitas crescerem em tamanho. É isso que eu quero que vocês entendam. O que faz com que
determinado grupo tenha 10 centímetros, 20 centímetros de altura e o outro grupo tenha 8 metros de altura. Posso encontrar uma samambaia arbustiva, mas eu também posso encontrar uma espécie de 8 metros. Então, é essa relação que eu quero que vocês façam para fixar melhor, para que vocês tenham facilidade de diferenciar e de quando encontrar uma questão perguntando qual foi a característica evolutiva ou o que difere, o que torna as pteridófitas e as briófitas diferentes. Quais as características? As briófitas, elas são avasculares, elas não possuem vaso, elas não possuem um sistema de transporte vascular eficiente, tão eficiente quanto o das pteridófitas, que possuem um sistema vascular complexo, específico. Tem um xilema e um floema. Ok? Quero que vocês usem, assistam essa videoaula para fixação do que vocês aprenderam durante a semana. Algumas turmas não tiveram aula comigo e as que tiveram, a gente não chegou ainda nessa parte, mas eu espero que essa videoaula seja facilitadora na hora que vocês estiverem lá respondendo a atividade, na hora de fixação de conhecimento, ou fixação do conceito. Obrigado a todos que assistiram essa videoaula. Essa é a primeira videoaula de biologia. Primeiro assunto, é um resumo, não é nada muito profundo, a gente não chegou ainda nesse nível, mas a gente vai chegar, porque o objetivo é Enem, o objetivo é faculdade. Obrigado. E é isso aí, gente. Foco no Enem. Vamos lá.